Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sérgio Ribeiro, aqui no Xamanismo 360. Essa semana a gente estava conversando com uma pessoa que mandou uma pergunta inbox e aí a gente estava conversando um assunto interessante que ele perguntou sobre a questão das músicas. O que a gente achava tal dessas de alguns tipos de músicas, vamos dizer que foge do estilo de ritual xamânico, mas que as pessoas usam medicina e tudo mais misturado, álcool e tudo mais para estar fazendo os trabalhos. E o assunto foi muito interessante porque a gente colocou muitas coisas nessa situação. A primeira delas é que a gente tem um histórico muito interessante com relação a mensagens subliminares dentro de músicas e outros métodos que são colocados nessa matriz de controle física, dessa dimensão física, desse plano físico que nós estamos. A gente tem projetos da década de 60, como o MK Ultra, um projeto da CIA, e que não tem nada a ver com superstição ou algo que é uma teoria da conspiração. Foram fatos reais que aconteceram na década de 60, envolvendo a inteligência dos Estados Unidos, a CIA, e que faziam testes com as pessoas para ter controle mental dessas pessoas. E esses testes, pelo menos publicamente, foi falado que foi abolido e que não existe mais, mas enfim, a gente nunca sabe. Mas com relação às músicas, nós sabemos que existem vários tipos de mensagens que são colocadas e nós não temos condições de avaliar e nem ter o controle disso. Primeiramente, por que são chamadas subliminares? Porque está subliminar, está abaixo do liminar da consciência humana. Então, podem ser colocadas frequências, podem ser colocados palavras, frases que podem ser ouvidas colocando a música de trás para frente, tocando de trás para frente em alguns softwares de computador, ou tem aquelas que estão abaixo da frequência em hertz que a música toca. Então essa você não tem condição de ouvir, porque ela está além, na verdade aquém da capacidade do cérebro e do ouvido de ouvir e interpretar. Só que nós não somos somente esse corpo, nós não temos somente essa visão, nós não temos somente esse ouvido. Então, o eu interno nosso, ele capta essas vibrações mais sensíveis, até porque ele está numa vibração mais sensível. E essas informações que são captadas, elas são transmitidas para nós. E fica guardado dentro do nosso inconsciente. Vamos colocar em gavetas que a gente possui dentro do nosso inconsciente. Ou fica ali guardado para ser ativado em alguma situação, ou essa mensagem ela pode ativar o que já está no cérebro guardado. Então isso, no meio de um trabalho, pode te dar uma lembrança, pode te causar uma emoção, pode causar várias coisas que inclusive não são suas, mas que foi colocado para despertar em você aquela emoção. É como se fosse um holograma colocado ali para você vivenciar uma coisa que não é sua, que faz parte de uma matriz de controle para aprisionar a nossa mente aqui.
Então, o mais correto, mas nem sempre seria o mais possível, seria, por exemplo, você colocar música ao vivo, onde as pessoas estariam tocando ao vivo, como muitas tribos indígenas fazem. Mas nem sempre isso é possível e nem sempre isso seja, vamos dizer assim, plausível de você fazer. Tá? Então muitas vezes são colocadas músicas que são de boa qualidade, muitas vezes são mantras, por exemplo, mas ela pode ter sido vítima, vamos dizer assim, de uma mensagem subliminar que nós não conseguiremos distinguir. Não tem como isso. Outros casos, se a pessoa tiver uma má intenção, ela pode sim colocar a música, a mensagem subliminar na música de propósito. Para você, ao invés de elevar a consciência, você ter uma queda de ampliação de consciência para infradimensões ou para o infraumbral, por exemplo, onde você tem vivências não tão harmônicas, não tão evolutivas, vamos dizer assim. Então, é necessário a gente entender e saber exatamente o que a gente foi buscar quando a gente vai fazer um trabalho, quando a gente vai fazer uma meditação, o que a gente está buscando ali, e é necessário a gente se conhecer. Aos poucos a gente perceber quem somos nós, que tipo de pensamentos nós temos, que tipo de vibrações nós emanamos. É importante, numa semana que você sabe que você vai ter uma meditação ou vai ter um trabalho, que você diminua a quantidade, por exemplo, de assistir novela, telejornal e todo esse tipo de coisas que tem uma onda, tem uma frequência que afeta o nosso consciente e inconsciente e nos fazem prisioneiros dessa matriz de controle. Porque se nós passamos a semana inteira assistindo filmes, novelas e ouvindo sons que nos fazem partir para uma vibração de violência, partir para uma vibração de terrestre, de realidade terrestre que nós vivemos hoje, nós não podemos ter uma qualidade, ou nós não podemos exigir ou esperar que a gente tenha uma elevação de consciência durante o trabalho. Porque, primeiramente, a gente vai ver todo esse lixo que nós mesmos aceitamos colocar no nosso campo vibracional. Então, a gente precisa sempre buscar o conhecimento, buscar o entendimento das coisas e refletir qual que é o nosso propósito aqui. Para que, se acontecer alguma visualização de aspectos que nós estamos vendo que não faz parte de nós, que está levando para um lado muito fantasioso, que a gente consiga discernir isso do que é realmente real e do que é importante para a nossa evolução, do nosso avanço no processo evolutivo. Eu mesmo já vi em algumas ritualísticas situações muito bonitinhas, fantasiosas, em que aquela voz dizia isso mesmo, faça isso, vá nesse caminho, está tudo certo, você não precisa fazer mais nada com relação a isso, deixa isso. E a partir de um certo tempo dessa vivência, eu logo percebi que comecei a pedir provas daquilo. E nós temos esse direito e nós devemos fazer isso. Pedir provas do que aquilo que está sendo transmitido, sendo passado, não é produto do ego, ou não é produto de uma mensagem subliminar, ou de um holograma para nos confundir.
ou para nos prender à matriz de controle. E logo eu percebi, veio respostas que elas estavam totalmente distorcidas do que era aquela vivência. E eu percebi que realmente era algum fator externo que estava tentando uma manipulação ali. Tá? Então, muitas vezes não é nem coisas de outros planetas, de outros mundos, como as pessoas muitas vezes falam, mas é uma própria matriz de controle, uma própria mensagem subliminar que pode ter em alguma música e ter despertado aquela sensação. Ter despertado por uma energia fantasiosa, por uma experiência fantasiosa. Então, a partir do momento que a gente tem consciência, que a gente começa a estudar, começa a aprender e começa a ter intuições e conseguimos pedir proteção para a nossa hierarquia espiritual, porque cada ser, cada grupo de seres tem a sua hierarquia espiritual e nem sempre é a mesma. Então, muitas vezes nós estamos aqui, nesse planeta, tendo experiências ligadas a um contrato ou a um grupo de nossa família estelar, por exemplo. E cada pessoa pode ter vindo de um lugar. Então nós temos essa conexão para ser feita. Então, a importância do conhecimento superior, que a gente comece a estudar, comece a entender quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, qual o nosso propósito de existência, que a gente possa começar a equilibrar o nosso conhecimento terrestre com essas informações. Até porque a gente fica muito preso a toda essa matriz de controle que é colocada aqui e fica totalmente vulnerável às forças subliminares que atuam nas músicas ou mesmo nas outras frequências que são captadas enquanto a gente expande a consciência. Um outro fator que a gente comentou também durante essa semana com essas pessoas que enviaram perguntas foi bem bacana, porque a gente falou muita coisa em box e o assunto foi longe, né? A gente ficou horas aí conversando. Foi com relação a determinadas músicas que eram ouvidas e que as pessoas ouviam fumando cigarro, bebendo cerveja e segundo essa pessoa, ela participou de uma ritualística sim e percebeu que havia uma ampliação. Eu não vou nem falar ampliação porque a nossa consciência, a consciência de todos os seres já é ampliada. Nós é que colocamos filtros e que não permite a gente ter a consciência dessa expansão. Mas, vamos dizer, a alteração de consciência. Essa alteração de consciência feita em determinadas ritualísticas desse nível, por exemplo, a consciência se altera, mas não necessariamente há uma elevação. Muitas vezes a consciência pode se alterar para o infraumbral, por exemplo, e você passa a fazer parte de receber informações de uma matriz de controle ligado ao umbral. É onde você muitas vezes tem vivências e situações que não são tão agradáveis a você. E aí é questão de se perguntar por que isso está dentro de você. Será que é uma coisa que você carrega uma energia ancestral sobre isso? Ou você está recebendo aquilo de uma mensagem subliminar da música? Ou você recebeu aquilo durante a semana antes de uma ritualística, por exemplo, ou antes da sua meditação? Então tudo isso é um fato que, se você buscar o conhecimento
entender o que são essas ondas, entender o que você está fazendo aqui, e contrabalancear o seu nível de conhecimento com esse que você usa no dia a dia, para trabalho, para conversar com pessoas e em barzinhos e tudo mais, você vai ter uma autodefesa própria. Você vai ter uma ligação com algo superior que você vai acabar sendo reconhecido pela sua hierarquia espiritual e você vai ter condições de receber essas informações de uma outra maneira e não permitindo que elas te afetem e que você seja levado por elas. Se você está numa frequência que não está te agradando ou se você vê que não tem nada a ver com você, você tem condições de mudar isso. Você tem condições de mudar aquele filme que você está vendo. Só que para isso você precisa começar e treinar. Se a vivência estiver te levando para um lado totalmente obscuro, receba, agradeça e passe como se fosse virar uma página de uma revista. Não é fácil, você precisa saber fazer isso. Você precisa dar um ponto final naquela vivência. Se ela não está te levando a uma experiência de conhecimento interior, se ela não está agregando nada de positivo em você, por que continuar tendo aquela experiência? Nós temos que ter em mente que nós estamos aqui para ter um contato superior com a nossa hierarquia espiritual. E não para ter tipos de experiências como essas, que muitas vezes a gente já está à mercê todos os dias em nossa vida. Seja no trânsito, seja na TV, seja na família, muitas vezes. Então, nós temos que nos preparar para receber esse conhecimento, para ativar a nossa atividade neural, expandir essa atividade, para que ela atinja níveis superiores de consciência. E não fique presa a essa matriz de controle. Tá? Então, assim, com relação a mensagens subliminares, nós recebemos todo dia, seja por ondas de rádio, TV, Wi-Fi, Bluetooth, seja muitas vezes pela água, pela contaminação da água, através da nanotecnologia. Então, a gente tem todas essas coisas que já nos afetam todos os dias. O conhecimento é o melhor caminho para você ter o reconhecimento de forças superiores e sair dessa matriz de controle. Muitas vezes uma mensagem que chega para você de que está tudo bem e é isso mesmo e deixa as coisas fluírem. Deixar as coisas fluírem, sim, mas que está tudo bem, você sabe que não está. Então você desconfie de uma vivência que você tenha nesse sentido. Que você tem que dar um primeiro passo. Você tem que partir de uma ação para você mudar essa questão da realidade. Para você ter vivências em outros planos de existências. Para você começar a receber sonhos, por exemplo, elucidativos e simbólicos, nos quais você pode utilizar esses símbolos para uma captação multidimensional. Você precisa captar essas frequências que vêm em rituais e saber aproveitá-las. É muito chocante a hora que você vê, após a pessoa ficar 4 horas no ritual, e de repente, após o ritual, você vê os assuntos que são tratados muitas vezes totalmente terrestres. Então, qual experiência espiritual a pessoa teve? Ela não ultrapassou o nível emocional, não ultrapassou o nível físico. Ela teve experiência somente para essa parte terrestre. Ela não teve experiências que vão, por exemplo, além
do karma dela, que tem experiências de resolução kármicas, por exemplo, que você pode ter muito bem nesses rituais e também nas meditações. Se a gente analisar essa frequência que nós estamos inseridos hoje, ela está muito densa e nós sabemos que tem inúmeros projetos de controle de realidade. Projeto Bluebeam, entre outros tantos que a gente citou aqui também no começo do vídeo. E muitas pessoas estão tendo, inclusive, dor de cabeça, muitas pessoas estão tendo tonturas. Isso tem muito a ver com a frequência Schumann. A frequência Schumann atingiu um pico o mês passado de 150 Hz. O normal dela é de 7 Hz. Então, de 7 Hz, ela atingiu um pico de 150 Hz. Então, assim, não existe uma pesquisas aprofundadas no assunto sobre quais são os efeitos da ressonância Schumann no ser humano. Mas ela pode causar doenças muitas vezes graves, infartos, derrames, sangue pelo nariz, que as pessoas reclamam que está acontecendo muito. Ontem, por exemplo, eu dei uma olhada, tem um site que calcula a frequência Schumann. Ela estava em 72 Hz. O normal dela, e sempre foi em 7 Hz. Então, assim, lógico que ela vinha cada vez mais aumentando através dos anos. Em 2004, se eu não me engano, ela estava a 20 Hz, mais ou menos, 25 Hz. E em 2004, muitas videntes, muitas pessoas que se diziam espiritualizadas, diziam que se a frequência Schumann atingisse 30 Hz, a humanidade acabaria. E isso não aconteceu. Tanto é que teve um pico esse ano agora de 150 Hz, que foi o mês passado. Onde uma semana, inclusive, que as pessoas relataram muitos enjoos, tonturas e vários sintomas físicos. Então, gente, as pessoas não... Mesmo essa questão de vidente, esse tipo de coisa, ela não tem aquela veracidade do que realmente vai acontecer. Então, se a gente perder menos tempo com determinados assuntos e partir para o que realmente interessa, como a nossa missão aqui, e como ativar o nosso contato além dessa realidade física, o que é possível em ritualísticas e que é possível em meditação também. Desde que nós não percamos tempo com situações, com conhecimentos básicos que nós ficamos perdendo tempo durante a semana. Que seja TV, que seja rádio, que seja novela e que seja assuntos que não evoluem. Então, essa conversa que a gente teve essa semana com essa pessoa que mandou uma pergunta para a gente foi justamente em cima da questão da música, da mensagem, do que uma música pode afetar o nosso inconsciente, o nosso consciente, enfim, o nosso ser. Então, dessa conversa, dessa pergunta que ele fez, a gente conversou sobre tudo isso que eu estou passando para vocês. Que está tudo uma coisa ligada com a outra. Tá? Então, mesmo que você ouça aquela música fantástica, uma nona sinfonia de Beethoven ou um mantra, dependendo da situação, essa música ela pode ter uma mensagem subliminar. Mas como é que você vai fazer? Se você for atrás disso e prestar atenção nisso, você não vai fazer mais nada. E sendo que o nosso próprio mundo, a nossa própria casa, através de Wi-Fi e outras frequências, elas têm as mensagens subliminares vindo a todo momento. Então a questão é você adquirir conhecimento e adquirir elementos para que você saiba desativar essas frequências, que você saiba se ligar com os elementos corretos.
Então, é esse conhecimento que você precisa. É o conhecimento de se preparar para ter uma qualidade de evolução correta. Se a gente vê a humanidade como um todo, a grande maioria parece que não vai sair da matriz de controle. Nós temos que ter em mente que nós temos uma hierarquia espiritual. A minha pode ser diferente de outra pessoa, e essa hierarquia ela tem que ser atingida, ela tem que ser conectada. A gente tem que sair dessa matriz que nós mesmos nos colocamos e nós nos colocamos e viemos colocando diariamente, tá? E a gente consiga ter essa captação direta, uma para proteção e a outra para elevação, tá? Então, aproveitar esse nosso tempo aqui para realmente ver o que interessa, para que a gente saia dessa vibração que a gente está, para que a gente saia de hologramas que muitas vezes não fazem parte da nossa vida passada, mas são hologramas encarnacionais colocados propositalmente na nossa consciência ou no nosso inconsciente, para que a gente fique vivenciando experiências e trabalhando karmas que não são nossos, mas que são colocados propositadamente para a gente não encerrar esse ciclo encarnatório e esse ciclo kármico que vem se estendendo por séculos e por toda a existência da humanidade. Então, gente, a grande questão é o conhecimento que você coloca para dentro todos os dias, que você está buscando, e nunca se acomodar num patamar. Eu falei num curso de xamanismo que teve, que as pessoas que estão envolvidas com drogas, ao conseguirem se livrar das drogas, é um avanço muito grande. É uma oportunidade que deve ser glorificada, porque é muito difícil lidar com isso. Mas ainda é muito pouco, porque você pode ultrapassar barreiras dessa realidade física através de ritualísticas e através de meditação. Então, a partir do momento que você venceu o vício que você mesmo colocou, que você mesmo permitiu que fosse colocado em você, não pare aí. Parar aí é acomodação. Parar aí é continuar na matriz de controle. Você conseguiu vencer essa faixa, esse aspecto da sua vida? Parta para outro degrau. Aumente o seu conhecimento. Na verdade, aumente o seu reconhecimento, porque o conhecimento já está em você. Então, esse crescimento que é o nosso propósito. Esse crescimento que a gente deve buscar. Então, procure um conhecimento que te eleve. Procure uma conexão estelar que te proteja. Ela existe, é possível e está para todas as pessoas disponíveis. Mas o véu que nós mesmos permitimos que fosse colocado precisa ser rompido, tá? Então essa é uma mensagem que veio para nós, uma conversa, e a gente está passando aqui para vocês o assunto que foi conversado essa semana em box com uma pessoa que segue a gente e mandou pergunta. Então, gente, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem alguma colocação, eu deixei o e-mail xamanismo360@gmail.com. Fica mais fácil, muitas vezes, de ordenar essas perguntas através do e-mail, porque às vezes fica no vídeo aqui alguns comentários e a gente acaba passando batido. Então, se vocês tiverem aí alguma pergunta, mandem. A gente faz uma live na próxima semana falando algum assunto específico que foi perguntado, ou dentro de algum assunto do xamanismo que vier, tá?
Então, acredito que hoje a gente passou aí bastante coisa sobre as ritualísticas para ser analisado, para ser pensado e em caráter informativo, nunca em caráter de sendo como verdade absoluta. Analisa se isso serve para você, se isso serve, parta para ação. Veja como você pode melhorar. Veja o que é história inventada pelo ego, veja o que é ilusão trazida por mensagem subliminar, e veja o que é holograma, tá? E veja o que é real. E é atrás do real que você tem que atingir. É atrás do real que você tem que ir. Então, gente, eu acho que por hoje é isso. E a gente está disponível aí para qualquer pergunta. Manda aí para a gente no e-mail. E na próxima semana a gente volta aí com uma live com algum assunto específico, tá? Que alguém perguntar ou que a gente vê aí que acontecer durante a semana. Então, um forte abraço a todos. Aqui tem uma mensagem, mas não é para mim. Mas então, gratidão a todos. Um ótimo final de semana aí. E sigam a gente no Instagram, no Face. Na segunda-feira a gente tem a apometria coletiva, que inclusive ajuda nessa questão de implantes, nessa questão de chips colocados a níveis suprafísicos. E o áudio da apometria a gente coloca na segunda-feira, sempre disponível a todos. Então, um forte abraço a todos e bom final de semana. Gratidão a todos.